Vamos agora à segunda questão do exercício que vocês têm aí, que é da revisão. Então, nessa segunda questão, eu pedi para que vocês assinalassem os pontos. Só vai identificar o ponto na malha. E essa malha eu já deixei uma contagem aí de 2 em 2, por conta que eu vou precisar ver a tua letra escrita na malha. Então, eu dei um espaço aí, tá certo? Então, o que você vai fazer? Primeiro, quem é o ponto A? Você vai observar, a gente já conversou sobre esses valores. A abscissa positiva, ordenada negativa. Então, eu vou deslocar para a direita, porque a abscissa é positiva, e vou deslocar para baixo, porque a ordenada é negativa. Então, eu já tenho um aqui para a direita, eu conto, mais um. 2. Aqui está o 2 e vou deslocar para baixo 3 unidades. Então, aqui eu já tenho uma, 2, 3, menos 3. Esse ponto A pertence ao quarto quadrante. Você marca e coloca A. Assim você vai fazer na sua provinha. Ponto B. Ponto B tem abscissa zero. Cuidado com isso. Não vai deslocar nem para a direita nem para a esquerda. Mas a ordenada dele é menos 4. Então ele vai deslocar para baixo. Então, vou na linha do Y e vou contar 4 unidades para baixo. Já que é menos 3, eu venho e marco menos 4. Nesta malha, eu estou marcando de 2 em 2. Na malha anterior, não. Então, aqui eu tenho abscissa zero e ordenada menos 4. Aqui você tem o ponto C. Não é deslocamento nem para a direita nem para a esquerda, então fica na linha. É isso que você vai fazer, vai colocar o ponto, tem que colocar o ponto e a letra. Desculpa, é o ponto B. Eu coloquei C. Arrumando aqui. Você escreve o ponto B. Agora vai no ponto C. O ponto C você tem menos 4 e menos 5. Abscissa negativa, ordenada negativa. Então, eu vou deslocar para a esquerda 4 unidades. Eu venho na origem, começo a contar. 1, 2, a gente está deslocando de 2 em 2 aqui, né? 1, 2, 3, 4. Aqui você coloca menos 4. E para baixo, 5 unidades. Volta na origem e começa. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui você vai colocar menos 5. Tem que escrever o sinal. E aí você faz o prolongamento da linha tracejada e localiza o ponto. A abscissa menos 4 é ordenada e a ordenada menos 5. Este ponto está no terceiro quadrante. Coloque a letra C aí, maiúscula e de forma, não é? Aí você vem para o ponto D. O ponto D, gente, repara que o segundo valor é zero. Esse segundo valor a gente chama de ordenada, é o Y. Então, não vai deslocar nem para cima nem para baixo, só vai deslocar para a esquerda. Quantas unidades? Uma. Portanto, esse ponto D pertence ao eixo X. Ele fica exatamente onde está o menos 1 aqui, você coloca D. Ele não pertence nem ao segundo nem terceiro quadrante. Ele fica no eixo X. E aí você vem para o ponto E. Ponto E tem a abscissa zero e a ordenada é 5. Então, ele vai deslocar apenas para cima. Ele não vai deslocar para a direita nem para a esquerda. Então, eu volto na origem e vou contar para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou marcar, bem aqui eu vou marcar o ponto E. Esse ponto pertence ao eixo Y, porque a abscissa é nula. Vou para o ponto F. F, repara, as coordenadas são positivas. O 5 é positivo, o 4 é positivo. Então, eu vou deslocar para a direita 5 unidades, já tem 2 ali, 3, 4, 5. Aqui eu coloco o ponto 5. Opa, não é para pintar ali não. Só marca. 5. Aí daí você vem, a abscissa, a ordenada é 4. Vai subir, volta na origem e sobe. 1, 2, 3, 4. Pronto. Aí você vai fazendo o tracejado. E onde que você vai realmente colocar o ponto? É onde fica a tua resposta. Aqui que é o ponto. Repara que agora eu ia colocar no 5 e corrigir imediatamente. O ponto vai ficar aí, onde você tem as duas linhas tracejadas, elas se interceptam.
Ponto G, olha, o ponto G traz a segunda coordenada nula. Portanto, você tem ordenada nula, o valor de y é 0 e x é 3. Eu vou deslocar para a direita 3 unidades, volto na origem, desloco para a direita 3. Como não tem deslocamento para cima e para baixo, porque é 0, então eu fico aqui no 3 e marco o ponto. Aqui você tem um ponto G. H, 3 é negativo, 2 é positivo. Então, eu vou para a esquerda 3 unidades, 1, 2, 3. 3 unidades para a esquerda e 2 unidades para cima. Volto na origem e conto 1, 2. Aqui está o 2. Portanto, o ponto H pertence ao segundo quadrante. Aqui você coloca o ponto H. O problema é o bendito ponto I. Onde localizar este ponto I? É o que muitos perguntaram para mim. Então, gente, o ponto I é uma fração. Olha, 1/2 e 5/2. O que você vai fazer com esse ponto I? Simplesmente você pega o 1, divide por 2. Aí, olha, professor, isso não é possível. Então, como é que a gente resolve? A gente acrescenta um 0, 0,10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 2, 10. Fechou aqui. Aí você já sabe que 1/2, gente, esse 0 é a parte inteira. Ele vai dizer que o número 1/2, ele está entre 0 e o próximo número que é 1. Então, eu já sei que está entre 0 e 1, eu volto aqui, olha, 0 e 1 para x. Ele fica exatamente aqui, ó. Aqui você vai colocar 1/2, bem pequenininho na malha. Agora você volta para discutir em relação a y. Pegue o 5, divida por 2. 5 dividido por 2 dá quanto? Dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1, vírgula, coloca um 0. 10 por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Fechou a conta. Então, olha para a parte inteira. É 2. Então, este número está entre 2 e 3. Que número é esse? A fração. 5/2 é maior que 2 e menor que 3. Eu vou na linha do y, procuro o 2 e o 3. Veja, aqui está escrito 2, eu coloco o 3 aqui em cima, né? Portanto, ele está exatamente no meio, na metade dele. Aqui eu marco. Aqui eu tenho 5/2. Aqui está o ponto, gente. Pertence ao primeiro quadrante, exatamente aqui. Vou arrumar melhor, não é? Vou tentar arrumar melhor. Exatamente aqui você vai ter o ponto I. Quem é o ponto I? 1/2 para x, 5/2 para y. Essa é a segunda questão, por favor, estude. O que foi que pode acontecer na tua prova? Eu posso pedir para você ligar alguns pontos, encontrar um polígono e resolver o perímetro ou área, né? Isso aí eu vou colocar também como sugestão para vocês ficarem revisando. Estudem, por favor.